Deus procurou no tempo e não encontrou um homem que estivesse na sua vontade. Agora, Deus ele olha para dentro da nação de Israel e Deus encontra um homem que teve a sua vida e o seu ministério dividido em 3 partes, em 3 etapas. Moisés viveu 120 anos, 40 anos. Moisés viveu dentro do Egito, 40 anos. Moisés viveu no deserto, e 40 anos Moisés viveu criando o povo de Israel, a terra prometida. A Bíblia chega a dizer que os 40 anos de Moisés estava dentro do Egito. Moisés aprendeu tudo sobre a escatologia egípcia. Moisés aprendeu tudo sobre o entendimento egípcio, sobre a cultura do Egito. Moisés era instruído, Moisés era poliglota, Moisés sabia tudo sobre o Egito, mas não sabia nada de Deus, não conhecia o poder de Deus, não conhecia a glória do Senhor. Aí o Senhor Deus permite Moisés matar o homem. Moisés sai de dentro do Egito, enquanto o povo fica clamando, enquanto o povo fica buscando. Moisés sai do Egito e vai para o deserto. Sabe por quê? Deus tirou Moisés do Egito e levou para o deserto, porque quando Deus ele quer usar alguém como profeta na terra, Deus precisa tirar dela. Precisa tirar dele tudo que o diabo colocou no seu coração, tudo que o diabo colocou na sua mente. A Bíblia diz que Moisés agora, no deserto, dentro do deserto, Moisés começa a aprender, começa a entender as coisas de Deus, ele começa a entender as coisas do Espírito, ele começa a encontrar Jetro e começa a aprender, irmão, tudo aquilo que um profeta precisa aprender sobre temor de Deus, sobre compromisso, sobre propósito, sobre responsabilidade. Deus começa a mudar o caráter de Moisés. Deus começa a tirar de Moisés todas as rapinas do Egito. Deus tinha vontade de Moisés que ele tinha no Egito e coloca uma nova vontade. Deus coloca um novo desejo no coração de Moisés. A Bíblia diz, irmão, que Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro no pé do Monte Sinai. Quando Moisés estava ali cuidando das ovelhas, ele olha de repente e ele vê um fogo diferente. O fogo de Deus, irmão, o fogo de Deus não é estático. O fogo de Deus não é estático. O fogo de Deus é dinâmico. Ele mas ele não consegue evangelizar, ele não consegue, ele não obedece ao seu pastor, ele não consegue orar. Ele é estático, mas o povo de Deus é dinâmico. Crente que tem fogo de Deus, ele é dinâmico, ele obedece, ele ora, ele sobe monte, ele desce monte, ele jejua, ele consagra, ele começa a fazer, ele vê diferente. Enquanto o diabo quer levar muitos para o mundo, ele começa a tirar as pessoas do mundo para a casa de Deus. Enquanto o Espírito Santo, irmão, ele não para por causa da escândalo. Na visão, no compromisso, crente cheio do Espírito Santo, ele não morre porque o diabo quer matar, não. O crente cheio do Espírito Santo, não. Ele pula aqui dentro, pula lá fora, ele namora aqui na seja o nome do Senhor. O crente cheio do Espírito, do fogo de Deus, ele começa a fazer a diferença. Moisés agora, ele vê um fogo dinâmico, ele vê um fogo mexendo para lá, ele vê um fogo mexendo para cá, ele vê um fogo sair fumaça, mas ele não vê o fogo consumir aquela área. Você agora deixa comigo, Moisés não vê o fogo queimar. De repente, ele diz assim, ó, vou me virar.
Porque Deus mandou Moisés tirar a sandália do pé. E eu fui estudar, irmão. Por que Deus mandou Moisés tirar a sandália? Deus podia dizer para Moisés: Moisés, deixa o pecado lá fora. Moisés, deixa a mentira, deixa o engano, deixa o homicídio. Mas Deus mandou Moisés tirar a sandália do pé. Então espere. Por quê? Eu pesquisando sobre sandália, sobre calçado. Quando Deus falou para Moisés: tira a sandália dos teus pés, Deus estava dizendo que a parte do corpo sensível é os pés. Os pés é uma parte sensível. Descalço, ninguém consegue andar em cima de areias quentes do deserto. Não consegue. Você experimenta em um dia de sol, aleluia, você tira a sandália dos pés e anda no asfalto quente. Você não consegue. Deus só lhe diz: Moisés, para você sentir a minha presença, você tem que se tornar sensível. Quem está entendendo? Deus mandou tirar a sandália do pé, porque é no pé que Moisés ia sentir a sensibilidade de Deus. Porque onde Moisés ia colocar o pé não era uma terra qualquer, não era uma terra normal. Aquela terra tinha um mistério muito forte, que quem pisasse naquela terra recebia o Espírito Santo. Eu falei agora que Deus estava em busca de um homem que estivesse tapando a brecha. Deus não encontrou, mas encontrou em Moisés disposição de fazer a vontade dele. Moisés tira a sandália do pé. Quando ele pisa na terra, Deus para e diz: eu sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, e também sou Deus de Jacó. Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, eu te escolhi para voltar ao Egito, para tirar o meu povo. Moisés disse: mas eu não sei mais falar a língua deles. Eu estou de boca pesada. Quando Moisés fala que ele estava de boca pesada, não é porque Moisés era gago, porque muitas pessoas dizem que era gago. Eu já penso diferente. Eu já penso que Moisés perdeu a cultura do Egito, porque para ele voltar e falar de Deus, ele tem que ser renovado, cheio do Espírito Santo. Porque Moisés disse que ele era um homem de lábios pesados. Você lembra de Isaías? Ele disse: eu sou um homem de lábios impuros, porque habito no meio de um povo de puros lábios. Isaías quis dizer: eu não sei falar das coisas de Deus, eu não sei, aleluia, profetizar, eu não sei falar como os profetas falam. Moisés disse: Deus, eu não sei mais, aleluia, falar como eles falam. Eu não tenho mais prazer nas coisas dele. Agora eu sou nova criatura, agora eu sou diferente. Aí Deus olha para Moisés e diz: Moisés, eu serei, aleluia, o Deus da tua vida. Eu já preparei um profeta lá dentro também. Você será como Deus, e o Deus não será como profeta. Aleluia, Deus separa Moisés, Deus capacita Moisés. Moisés sai do deserto e volta para o Egito, irmão. E dentro do Egito, Deus tira o povo de Israel, leva para o deserto. E Moisés, agora com 80 anos de idade, ele vai conduzindo o povo. E ele vê que a multidão era grande. Só que, irmão, o chamado de Moisés estava pesando nos seus ombros. Moisés já não estava mais aguentando o chamado de Deus. Moisés, ele vê milagres. Moisés vê Deus operar milagres. Mas de repente, Moisés para e diz: Senhor, eu vejo o povo murmurando. Eu vejo o povo dizendo que prefere voltar para o Egito. Eu vejo o povo dizendo que o Egito é melhor do que estar na tua presença. Moisés começa a observar o povo murmurando, irmão. De repente, Moisés começa a clamar a Deus. Moisés começa a dizer: Deus, esse povo está murmurando de ti, esse
virando as costas para ti. Aí Deus olhou e disse: Moisés, sobe o monte para falar comigo. E Moisés sobe o monte. E quando Moisés sobe o monte, irmão, Deus começa a despertar Moisés para um novo propósito. Diz: Moisés, eu vou te entregar os mandamentos e tu vai passar ao povo, para que o povo me obedeça, para que o povo siga o meu propósito, como a minha palavra tem falado a eles. Moisés desce do monte, e quando ele desce, ele vê o povo adorando um bezerro, ele vê o povo virando as costas para Deus, ele vê o povo desprezando a glória de Deus. Aí Deus fica irado naquele momento, quando ele vê que o povo estava completamente abandonando a sua presença, abandonando o propósito de adorar o único e verdadeiro Deus. Deus não divide glória com ninguém. A glória, aleluia, não pode ser dividida. A glória não pode ser dividida. A glória é só dele. Só Deus é digno de louvor, porque a glória é do Senhor. Porque a Bíblia diz em Isaías, no capítulo 43, versículo 13, a Bíblia diz: antes de houver esse dia eu era, e ninguém aqui possa escapar da minha mão. Operando eu, ninguém impedirá. A Bíblia diz, versículo 19, Jeremias, capítulo 1, 18 e 19. Hoje eu te coloco como cidade forte, coluna de ferro, muro de bronze, contra a cidade da terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te dar batismo. Aleluia! A Bíblia diz, aleluia, Provérbios, capítulo 21 e versículo 31, o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a resposta e a vitória vem do Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz em Daniel, capítulo 2 e versículo 22, olha, o Senhor revela o profundo e o escondido, conhece o que está em treva, porque com ele mora a luz. Deus revela o profundo e o escondido. Amós, capítulo 3 e versículo 7, certamente o Senhor Deus Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo ao seu servo. Aleluia! E ele não divide glória com ninguém. A glória é dele. A glória é somente dele. Crente que uma hora está dando glória a Deus e outra hora está lá fora querendo fazer o que o mundo faz, o que o mundo quer. Ele está dividindo a glória de Deus. Crente que uma hora está falando em língua estranha e outra hora está xingando e chamando palavrão. Esse crente não é digno da honra e da glória que o Senhor faz para ele. Deus é digno de glória, digno de honra. Aleluia! Sabe por que eu digo isso? Porque quando João estava na ilha de Pátimo, Deus deu uma visão a João. No capítulo 4 de Apocalipse, a Bíblia diz que João viu a sala do trono. E ele viu um trono, e ele viu alguém sentado no trono. Quando João começa a observar o que estava sentado no trono, ele disse: eu vi que do trono saia relâmpago. Ele disse: eu vi uma voz que dizia: vem e vê. Ele disse: eu vi que no trono tinha 7 lâmpadas de fogo. Ele disse: eu vi querubins. Eu vi os 24 anciãos tirar suas coroas diante do trono. Ele disse: eu vi a glória do Senhor brilhar sobre o trono. Aleluia! E João viu que diante do trono tinha 4 seres viventes. E a Bíblia diz que ele tinha asas. Eles tinham 6 asas. E tinha olhos por diante e olhos por detrás. A Bíblia diz que João viu 2 sobre o trono. E os 2 ficavam diante do trono. Os 2 que estavam sobre o trono, com 2 asas voavam. Com 2 asas voavam. Com 2 asas cobriu os pés em reverência à missão da igreja. Com 2 asas cobriu o rosto em reverência à santidade de Deus.
diante do trono e dizia: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. A ele a honra, a ele o poder, a glória, a ação de graça pelos séculos dos séculos. A Bíblia diz que eles adoravam. A Bíblia diz que os anjos de dia e de noite não paravam, não se cansavam e nem se afadigavam em dizer: bendito aquele que é e o que há de vir sobre a terra. Bendito ele que há de vir. Aleluia. Então a glória não pode ser dividida. Você não pode dividir a glória de Deus. Você não pode dividir. A mocidade não pode dividir a glória de Deus. Querer namorar um namoro escandaloso. Não pode dividir. O teu corpo não é para prostituição. O teu corpo é para a glória e para a honra do Senhor. Deus me levou para muitos lugares. E uma certa feita Deus falou que eu ia levar em terra estrangeira. Quando Deus me levou para o interior da França, um lugar chamado Marie-Passoula. Quando eu cheguei em Marie-Passoula, Deus me levou para a reserva dos índios. E aí eu tive que comer carne de cachorro, carne de macaco, tive que comer inseto de manhã bem cedo no café da manhã.